Seja pela força da gravidade, herança genética ou perda de peso, qualquer mulher corre o risco de ficar com as mamas flácidas e caídas e muitas vezes é preciso recorrer à ajuda para tratar destas questões. A medicina estética já apresenta soluções para os mais diversos casos e a equipa do Dr. Saúde foi acompanhar uma cirurgia de lifting e redução mamária. Veja as imagens. Temos aqui uma jovem de 36 anos que apresenta um peito extremamente descaído. Esta queda é associada também a um excesso de volume. As expectativas que as pessoas colocam são melhoria do ponto de vista estético, obviamente, com melhoria da autoestima. Portanto, o que é que nós vamos fazer? O mamilo está nesta posição, está cerca de 10 centímetros abaixo de onde é suposto estar, portanto o mamilo vai passar para este sítio. Neste momento o que nós estamos a fazer é tirar a pele, porque estes tecidos que estão aqui vão para a parte de dentro da nova mama. E portanto, como vão para a parte de dentro, não podem ter pele lá dentro, senão vai rejeitar, vai haver uma infecção. Quando fazemos uma cirurgia de remodelação corporal, sugerimos sempre às pessoas que tenham primeiro um controle adequado do seu peso. Porquê? Por vários motivos. Porque se tiverem um peso mais baixo, conseguem ter resultados melhores do ponto de vista estético. Se tiverem uma perda de peso após a cirurgia, correm o risco de estragar um bocadinho o resultado da cirurgia. Portanto, nós já terminamos a redução mamária dos dois lados, removemos para verem a quantidade de tecidos entre pele e gordura que tiramos. Neste momento vamos simetrizar e, portanto, montar os dois peitos. Pronto, terminamos a cirurgia, feita uma redução mamária, como expliquei, reconstrução da areola, pôr uma areola mais pequenina, pôr a mama mais para cima e reduzirmos volume. Uma cirurgia que dá muito pouca dor, a doente pode ter alta no próprio dia ou ter alta no dia seguinte. Portanto, Pedro, se calhar, para concluir e para podermos aqui rematar o tema desta semana, aquilo que eu diria era petoses mamárias ou quedas da mama, petose é o termo médico, portanto, queda da mama. Se for ligeira, um pequeno implante mamário é suficiente. Se for moderada, um implante mamário removendo um bocadinho de pele, lá está a indesejável cicatriz, mas quer dizer, não há aqui grandes alternativas em relação a isso. Se tivermos uma queda da mama marcada, então temos que fazer uma mastopexia, portanto lifting da mama, com cicatrizes que são à volta da areola, na vertical e na horizontal, ou só à volta na areola e na vertical. O Tiago mostrou-nos aqui apenas uma das soluções, mas existem mais. E quem nos vai falar sobre elas é o médico cirurgião plástico David Rasteiro. Olá, David, bem-vindo. Está bom? Tudo bem? Olá, boa tarde. Acho que, em primeiro lugar, é importante lembrarmos um bocadinho porque é que acontece isto. Ou seja, o que é que leva a que haja uma petose, a tal mama descaída. Exatamente. Petose é o nome técnico. Este tipo de situação em que a mama cai surge na sequência, por exemplo, de um aumento de volume e diminuição de volume, portanto, uma alteração ponderal em que a mama estava grande e, de repente, a pessoa, ao reduzir o peso, há uma queda da mama. Também um fenómeno de, após a gravidez e a amamentação, em que há o ioiô, a mama aumenta e diminui consoante o aleitamento. Há também, posteriormente, uma queda da mama, ou também algum fator genético, ou seja, mulheres que logo desde criança têm mama muito grande e ela não aguenta, devido à gravidade, claro. A estrutura interna não aguenta, os ligamentos internos não aguentam e a mama acaba por descair. Por exemplo, este é um caso, esta é uma imagem que estamos a ver, é um caso de uma mastopexia, que é o nome técnico para lifting da mama, em que, neste caso preciso, esta jovem tinha tido um aumento de peso e diminuição e a mama caiu. E nós optámos por utilizar apenas os tecidos mamários, sem a utilização das próteses que dispomos aqui, em que recolocamos a areola, tornando-a mais pequena, no sítio correto, e fazemos com que a mama esteja mais alta e de uma forma mais jovem. O objetivo é reconstruir rejuvenescendo.
Até porque é depois importante manter algumas proporções, sob pena de ficar uma areola demasiado grande para uma mama muito mais pequena, não é? Sim, nós conceptualmente achamos que uma mama jovem é uma mama que tem uma areola relativamente pequena. Se nós imaginarmos, esse é que é aquele formato ideal e, portanto, há formas que nós tentamos depois reproduzir nas medidas, como vimos na peça, em que as medidas nós fazemos bastante rigorosas para tentar ser a mama mais jovem e mais bonita. Este outro caso é um caso em que combina exatamente uma redução com o lifting, ou seja, é uma mulher que tem um tamanho da mama grande e por isso é que ela descaiu e ficou ptótica, como dizemos, e que recolocando através das cicatrizes que têm que ser realizadas, mas que com o tempo vão ficando muito discretas. Que vemos aqui, aliás, não é? Vemos aqui, esta é uma cicatriz mediana e que tem também um pouco de traço horizontal, porque é uma mama de facto de uma proporção muito grande relativamente ao corpo da pessoa. Há que ter, não é só a mama em si, é também a proporção do corpo, da altura. Este ainda não era, mas este sim é um caso em que utilizámos uma prótese. Esta é uma mama que está realmente descaída e vazia. Muitas vezes isto surge na sequência de uma gravidez, em que a mama cresceu muito e depois vaziou-se. As mulheres que estão em casa saberão este fenómeno, em que a mama fica caída e descaída. E aí utilizamos uma prótese. Próteses que são de silicone, que tanto podem ser anatómicas e neste caso, por exemplo, é uma prótese mais redonda, em que dá um aspecto, apesar de natural, com um aspecto com uma estética um pouco mais elevada e com um decote mais... Se calhar podemos aproveitar para mostrar algumas das próteses, sim, porque elas têm formas diferentes e aplicações também diferentes, não é? Sem dúvida. As aplicações, acaba por haver aqui um fenómeno também de escolha e da conversa, que eu acho que é muito importante. Em função do formato que a mulher pretende obter. Exatamente. Estes dois primeiros são apenas experimentadores para a consulta. Estes, sim, são exemplares de próteses que poderíamos ter utilizado numa cirurgia. E, por exemplo, temos aqui uma prótese de perfil redondo versus uma prótese, que se calhar se verá melhor assim, de perfil anatómico, em que a transição entre o tórax e a mama é mais suave, neste caso, e neste caso a prótese tem um decote um pouco mais voluptuoso e, portanto, isto também tem muito a ver com a concepção estética. Há alguma forma mais procurada, mais pretendida? Eu acho que tem muito a ver com a conversa. Não, eu acho que as pessoas todas são diferentes. As mulheres são diferentes. Aliás, as mamas são todas diferentes e mesmo entre elas. As mulheres têm pequeninas assimetrias, toda a gente sabe. E, portanto, a conversa que nós temos e a história clínica, percebermos um pouco quais é que são as concepções das pessoas, é que também nos fazem determinar mais redonda ou mais anatómica conforme essa conversa. Lá está. Há aqui depois uma questão também de expectativa a longo prazo, porque uma mulher que faça uma correção deste tipo numa idade relativamente jovem, em que eventualmente não tenha ainda sido mãe, em que vai haver flutuações do peso, não pode esperar que nos próximos 20 anos a mama se vá manter com a mesma estrutura e com a mesma forma com que ficou no final da cirurgia, de intervenção. Claro, eu costumo dizer que as mulheres sabem que após uma gravidez a mama não vai ficar igual, com ou sem prótese. As pessoas sabem que sem prótese as mamas não vão ficar exatamente iguais. E com as próteses o fenómeno é exatamente, as pessoas podem de facto ter bebés a seguir a ter colocado prótese e conseguem amamentar 99,9% das vezes, a mama não vai ficar exatamente igual. É claro que quando fazemos a cirurgia tentamos pensar nessas a longo prazo, que às vezes não é o que as pessoas pensam imediatamente, pensar um pouco a longo prazo e, portanto, a escolha do tamanho, do formato e também do peso da prótese é muito importante nessa avaliação e depois na realização da cirurgia. Muito bem, nós temos aqui algumas perguntas que nos foram deixadas e que eu aproveitava para colocar e que ajudam-nos a falar sobre este tema de um dos órgãos que mais frequentemente descai, que é a mama. Claro. E a primeira pergunta é: quem faz cirurgias de aumento mamário pode amamentar? Esta é uma pergunta provavelmente das mais frequentes que as mulheres jovens se colocam, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É um dos timings das pessoas para fazer uma mamoplastia de aumento, é exatamente antes da gravidez, antes de terem sido mães, e que eu abordo sempre na consulta. Portanto, a amamentação é praticamente 100% dos casos das mulheres que colocam próteses. Acho que há muito poucos casos no mundo em que não há possibilidade de amamentar. Porque a glândula em si é preservada, não é? A glândula em si é preservada. Nós tentamos colocamos a prótese atrás da glândula e mesmo por vezes atrás de parte do músculo. Portanto, a glândula, deixando-se a incisão for mais inferior, deixando a glândula intacta. É óbvio que poderá acontecer alguma coisa na cirurgia, são riscos que todas as pessoas podem correr. No entanto, regra geral, não há qualquer interferência relativamente à amamentação. Portanto, nem sequer há nenhuma contraindicação à realização de um tratamento deste tipo pré-gravidez e pré-amamentação. Claro. Sim. Eu gosto sempre de perguntar às pessoas se as pessoas, imagina, estão dispostas a fazer querem ser mães nos próximos meses. Porque aí não faz sentido fazer uma mamoplastia, se as pessoas estão a tentar engravidar. Vai haver depois alterações. Agora, se as pessoas não estão a pensar naquele momento em engravidar e que é uma coisa que querem fazer, com as motivações corretas, porque não? Isso não está em causa a amamentação. Claro. Vamos então a mais uma pergunta. E a próxima pergunta é, vamos ver qual é...
Depois de uma mastectomia, quanto tempo é preciso esperar até reconstruir? Esta é um bocadinho diferente, ou seja, não tem a ver com o descair, mas sim com a parte reconstrutiva após uma cirurgia de remoção da mama, que é a mastectomia. Claro. Esse é um tema que envolve a mama, numa parte mais reconstrutiva, e essa é uma decisão que é muito importante ser tomada entre o clínico, o oncologista, o cirurgião e a doente. Porque poderá dar-se o caso de poder ser realizada a reconstrução no momento da mastectomia. No mesmo tempo operatório. No mesmo tempo operatório, que do ponto de vista psicológico acaba por ser uma situação muito favorável. Porque nunca há confrontação com a ausência de mama, não é? Sem dúvida. Por vezes outros problemas, como a introdução da radioterapia, a necessidade de quimioterapia, poderá ter que protelar, ou seja, atrasar esse tempo operatório e não poder ser feito tudo no mesmo tempo. E haver aqui um processo de uma mastectomia cicatrizada e, portanto, a mulher sem mama e depois sim iniciar-se a reconstrução. A reconstrução essa que pode ser feita de diversas maneiras, incluindo através de uma prótese mamária, por exemplo. Há algumas situações que sejam contraindicadas para a realização deste tipo de cirurgias? Para este tipo de cirurgias de lifting mamário e de mama descaída, que é aqui um pouco o tema, não há nenhuma contraindicação absoluta para este tipo de cirurgia. É uma cirurgia que, quer do ponto de vista estético, melhora bastante a autoestima também, não é? Mas também do ponto de vista físico, ou seja, muitas vezes as mulheres têm uma postura, dores nas costas, dores nos ombros, e por exemplo a cirurgia que foi apresentada na peça, em que há uma redução do peso, e nós vimos que foi um peso ainda substancial, é imaginar o que isso representa em termos de leveza, em termos de remoção do peso sobre as costas da mulher. É incrível. Há estudos que comprovam a melhoria da postura e a redução dos índices de dor das pessoas, das mulheres, neste caso, após esta cirurgia. De facto, tem uma indicação, não é uma contradição, tem a indicação em muitas mulheres. Aliás, como o Tiago referia, é muito importante a questão da perda de peso e de garantir que esta questão esteja estabilizada e não fazer uma intervenção numa fase ainda de transição em que depois as expectativas podem ficar não correspondidas sem culpa do cirurgião. Claro. Vamos aqui a mais uma questão. A próxima questão, também outra muito frequente, é se o processo é doloroso e se é preciso internamento. Muito bem. Relativamente à primeira questão, isso é um processo doloroso. É assim, as cirurgias têm, obviamente, alguma dor, porque a cirurgia é uma coisa que tem... É agressiva. Agressiva, exatamente. Contudo, felizmente temos medicação para isso. E, portanto, obviamente que não é a situação mais simples e como estar numa esplanada, que poderia ser, mas obviamente a medicação ajuda, o gelo ajuda, o repouso, o sutiã adequado, as drenagens e todos os cuidados de pós-operatório para que esta seja uma altura menos traumatizante possível e que seja não muito doloroso. Obviamente não posso dizer que seja completamente indolor, no entanto, passa-se bem. Mas em que há alternativas terapêuticas em termos de fármacos que possam, de facto, ajudar a passar por este período. Claro em relação à questão do internamento, é uma cirurgia que é feita em ambulatório hoje em dia. Exatamente, é uma cirurgia que é feita em ambulatório, ou seja, uma mulher entra na clínica ou no hospital onde vai ser operada de manhã ou ao fim da manhã e ao fim do dia vai para casa calmamente e vai dormir em casa. Obviamente que tem sempre um telefone ou uma pessoa a quem recorrer se houver caso disso. No entanto, é uma cirurgia que felizmente neste momento se pode fazer em ambulatório e com a mesma segurança e o mesmo perfil de resultados do que se fosse com o internamento. Há alguns cuidados pré-operatórios relativamente à pele da mama e mesmo no pós-operatório que seja importante ter em consideração? Para a pele, sobretudo no pós-operatório, é muito importante, porque nós fizemos uma cicatriz e esta cicatriz tem que ser desde o início da cirurgia, ou seja, quer o cuidado com a sutura, quer depois os cuidados com os pensos, cuidados com os cremes que podemos pôr na cicatriz e na própria mama, porque naquele momento a mama vai inchar e depois desinchar e, portanto, temos que ter uma hidratação correta da mama para que, e muitas vezes as pessoas não conseguem tomar banho naquele dia, tomam só assim, portanto, é preciso ter alguns cuidados de pele para evitar que a pele se torne mais seca, que fique mais estragada. Relativamente ao pré-operatório, concretamente para a cirurgia, é preciso apenas fazer a realização dos exames pré-operatórios, incluindo uma ecografia mamária. Se estivermos a falar de cuidados de sempre da mama, cuidados sempre da pele da mama, isso sim, é importante as pessoas manterem uma hidratação da pele, sem dúvida. Isso contribui para que a pele esteja em melhores condições do ponto de vista de hidratação e textura. Mas qualquer creme é adequado para essa situação? Obviamente, ou há alguns mais específicos que sejam mais indicados? Depois nós na consulta falaremos de alguns cremes mais específicos, sobretudo os cremes da cicatriz. Esses cremes sim. Para prevenir a formação de coloides e favorecer uma cicatrização mais bonita, que melhora o resultado final. Exatamente. Vamos então a mais uma pergunta. E esta pergunta coloca-nos então a questão de se depois de uma cirurgia mamária se perde a sensibilidade.
Muito bem. Essa é uma boa pergunta, e é um ponto que eu gosto também de esclarecer na consulta. Existe, obviamente, uma pequeníssima probabilidade de haver uma alteração da sensibilidade. Felizmente, em 90% é transitória, ou seja, ao fim de 6 meses a 12 meses a situação reverte. No entanto, existem casos, e estão descritos, que as pessoas perdem a sensibilidade do mamilo numa mamoplastia de aumento. Mas que acontece em qualquer intervenção cirúrgica, porque há sempre secção de nervos. Portanto, exatamente. Essa não é característica, essa hipersensibilidade não é característica da cirurgia mamária. As hérnias, as cirurgias de cesariana, qualquer intervenção cirúrgica pode ter essa complicação associada. Claro que sim. Isso não é uma coisa específica da mama. No entanto, a sensibilidade do mamilo é uma sensibilidade específica e, portanto, se houver uma perda, é uma coisa importante. E, portanto, eu acho que tem que ser abordada na consulta para que as pessoas saibam os riscos que correm. Obviamente que é um risco muito pequeno e irreversível. E que é transitório. Na grandíssima maioria das vezes. No entanto, as pessoas precisam estar alertas, porque eu gosto que as pessoas, quando vão fazer uma cirurgia, as mulheres, quando vão fazer uma cirurgia, conheçam exatamente para o que vão, para que se sintam o mais acompanhadas possível. Muito bem, David. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e até à próxima. Obrigado.